E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlon Souza, sou escritor, jornalista e produtor cultural daqui do Rio de Janeiro, tenho 28 anos e vim falar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu sou um homem negro, bissexual, nasci em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Fui criado por uma família evangélica, porém eu sempre me identifiquei como uma pessoa queer, desde a minha infância, e eu fui me descobrindo, no decorrer da minha vida. E eu me entendo como bissexual mais ou menos desde os meus 15, 16 anos, que foi quando eu tive meu primeiro relacionamento com outro garoto, que era da igreja que eu frequentava. E a partir daí eu fui me descobrindo, uma pessoa queer. Uma pessoa queer é todo mundo que vai se identificar para além da heterossexualidade, que não se identifica como uma pessoa heterossexual. E eu sempre fui uma pessoa mais afeminada, sempre sofri muito preconceito por ter um jeito mais, de ter trejeitos, ainda mais sendo da igreja e de uma região da periferia do Rio. Então eu sempre sofri muito homofobia, mesmo sem entender o que eu de fato era. Pegando esse recorte racial dentro da comunidade LGBT, a gente também tem alguns problemas, que as pessoas esperam que os homens negros eles sejam os ativos, os másculos, que vão performar uma masculinidade apesar de estar inseridos dentro da comunidade LGBT. Aí a gente também pode pegar a questão da invisibilidade da bissexualidade, que a gente vê dentro da própria comunidade, de negar a nossa sexualidade por sermos, nos entendemos bissexuais. Geralmente as pessoas falam assim, não, você não parece ser bissexual, você tem toda uma performance que passa como um homem gay. Quando eu vou pensar na minha sexualidade, eu penso na minha sexualidade de algo mais fluido. Então está muito mais ligado dentro da bissexualidade do que da homossexualidade. Apesar de eu ter sido criado dentro da igreja evangélica, hoje eu me considero uma pessoa ateu. Eu sofri bastante preconceito, bastante homofobia dentro da igreja enquanto eu estive ali, e eu estive por acreditar de fato naquela crença que eu fui criado. Porém, com o passar dos anos, enquanto eu fui me entendendo enquanto uma pessoa LGBT, eu também percebi que aquelas crenças que eu tinha, tanto do preconceito por causa da minha sexualidade, quanto pelas crenças mesmo que eu acreditava ou deixava de acreditar, hoje eu me considero uma pessoa ateu. Quando eu vou pensar muito no discurso que a igreja tenta promover, que aceita todo mundo, que é um lugar de amor, de acolhida, e eu recebo ao mesmo tempo ódio por essas pessoas, principalmente por algumas pessoas mais públicas, alguns pastores, eu percebo que a religião não é o que ela deveria ser. Então, particularmente, no primeiro momento, eu percebi que o meu ateísmo estava muito ligado nessa questão de não acreditar naquele discurso que eles estavam fazendo. Porém, depois eu percebi que, de fato, aquilo que eu estava condicionado a acreditar eram mais influências terceiras do que ideologias próprias. E, com o passar do tempo, eu comecei a questionar a existência de Deus, toda essa ideologia, não só de Deus, do evangélico, mas de todas as outras religiões. Então, hoje em dia, eu não consigo acreditar mais nesse ser superior, sabe? Eu acho que eu estou muito mais ligado a acreditar nas coisas que eu vivo, nas coisas que são comprovadas mesmo. Aí quando a gente pensa como é ser um homem preto e gay em um país que é tanto racista quanto homofóbico, eu acho que é sofrer duas vezes mais, Porque muitas das vezes a gente está num lugar que nos aceita quanto a nossa cor, em lugares dentro da comunidade negra, que vai nos aceitar ali quanto pessoas negras, porém eles não vão aceitar a nossa sexualidade, porque existe muita homofobia dentro da comunidade negra. E a mesma coisa acontece dentro da comunidade gay, que justamente tem muito racismo dentro da comunidade LGBT. Então a gente pensa que é sofrer duas vezes mais, que são dois lugares onde estão as minorias, que sofrem as mesmas agressões na maioria das vezes, porém eles não andam lado a lado 100%, sabe? Então a gente acaba tendo essa dificuldade de estar se sentindo pertencente 100% em todos os ambientes. Além de jornalista, produtor cultural, sou escritor. Eu sou um leitor, assim, que me apaixonei pela leitura ainda no início da adolescência, por causa de Harry Potter, apesar
né, de todos esses problemas que a J.K. Rowling se mostrou nos últimos anos como uma pessoa transfóbica, eu devo à história que ela criou o meu primeiro contato com a leitura, né? Quando paro para pensar que eu vim de São João de Meriti, que é uma cidade que não tem uma biblioteca pública, que não tem nenhum incentivo à leitura, e eu acabei sendo grato muito a esses escritores que escreviam fantasia ou então HQs, que são histórias que eu comecei a me apaixonar ali ainda na adolescência. Eu comecei a escrever ainda na adolescência, por volta de uns 15 anos, que foi quando eu percebi que não tinha histórias que eram inspiradas em mim. Eu lia muito personagens brancos e héteros, então eu comecei a escrever histórias que se aproximassem de mim. Então, quando eu estava já no período de vestibular, eu estava ali prestando vestibular para odontologia. Eu tinha passado para odontologia, porém eu tinha um hábito de escrever. E eu gostava muito de escrever, apesar de eu não acreditar que eu poderia me tornar um escritor de fato. Naquela época eu não tinha nenhuma referência de um escritor negro, LGBT, periférico, que estivesse tendo algum tipo de sucesso. Então eu parti para uma outra área que não tinha nada a ver comigo, por acreditar que era uma área mais segura, né? E a partir daí eu percebi que não era o que eu queria, então eu comecei a me dedicar à escrita. Aí em 2015 eu publiquei meu primeiro livro, que é o Às Vezes. Ele é um livro que fala sobre o personagem soropositivo, que eu percebi que eu precisava falar sobre essa temática, que ainda tinha muito preconceitos e tudo mais, e era uma história que se passa nos dias atuais. Hoje eu tenho 4 livros publicados, dentre esses livros romances, livros de fantasia, e o meu último livro, lançado ano passado, que é O Silêncio que a Chuva Traz, que é um romance entre 2 homens negros e gays, que eu vou falar justamente sobre essa questão que vai passar pela minha vida, que é a questão da raça e da sexualidade dos personagens. Aí, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu decidi que iria sair, né, da odontologia e fui para o jornalismo. E dentro do jornalismo eu comecei a produzir eventos literários na Baixada Fluminense, principalmente, que é focado em escritores e escritoras que estão iniciando sua carreira, periféricos, LGBTs, negros, mulheres. E que hoje eu sou produtor, que é o Litera Caxias, que é um evento que a gente produz desde 2015, com uma equipe que é composta por pessoas LGBTs e negras. E também tem uma revista literária chamada Publiquei, que também se dedica a divulgar escritores nacionais, negros, LGBTs e escritores independentes. Dentro do mercado editorial, né, eu trabalho hoje eu sou assistente editor de uma editora, que é a Editora Malê, que inclusive foi a que publicou esse livro aqui, que é uma editora que é dedicada à literatura negra e principalmente à literatura diversa. Então tem vários escritores LGBTs também. E eu acho que dentro do mercado a gente vê um crescimento muito grande, sabe, nos últimos anos, dentro dessa literatura escrita por pessoas negras e por pessoas LGBTs. Eu vejo um crescimento assim grande, apesar de ainda ser pouco representado, ainda ter necessidade de se falar mais sobre literatura, principalmente literatura produzida por pessoas negras e pessoas LGBTs. No momento, esse livro aqui chegou à sua 2ª edição. Estou muito feliz por ser um livro publicado por uma editora ainda pequena, já está na 2ª edição. E eu estou aí produzindo eventos, tentando produzir o máximo de literatura possível para os próximos anos, escrevendo bastante. Então, gostaria de agradecer a oportunidade aqui por estar no canal Fino. Muito obrigado a todos que estão vendo. Se quiserem continuar a conversa, podem me seguir nas redes. E é isso. Obrigado.